Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pra Cima Porco. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Se inscreva no canal, se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter os melhores reacts, tudo relacionado ao Palmeiras. E bora lá, ver aqui no Sport TV o pessoal falando sobre o time do Palmeiras. Quero saber se você acha que o elenco do Palmeiras está pronto, quantos jogadores precisam. O Abel vai ser cobrado nesse ano. Vocês acham que o Abel está pressionado para 2026? A gente vai ver o que o pessoal aqui do Sport TV falou, e também tem o depoimento do Marlon Freitas aí rasgando elogios ao Palmeiras. Aquele negócio que eu falo, quando o jogador quer vir jogar no Palmeiras, o cara faz de tudo, e aí o time que o jogador está dificilmente consegue segurar. E da Amanda Barbosa, como foi essa reapresentação do Palmeiras hoje? Fala pessoal, boa tarde. O elenco palmeirense está aqui na academia de futebol desde ontem, domingo, no finalzinho do dia, comecinho da noite. Palmeiras marcou o horário aí de 6 horas para a reapresentação do elenco para iniciar a pré-temporada, né, de 2026. Então os jogadores ficaram por aqui, não teve nenhuma atividade ontem, foi um momento mais para esse primeiro encontro. Eles jantaram, dormiram aqui na academia de futebol e receberam também as orientações do dia de atividades. Nessa segunda-feira, totalmente destinada aí àqueles testes, exames físicos também, aquela praxe, né, que é feita no primeiro dia da reapresentação das equipes. A previsão é que o trabalho com bola inicie amanhã, já sob o comando de Abel Ferreira. O treinador ainda não está aqui na academia de futebol. Como ele permaneceu alguns dias a mais depois que a equipe entrou de férias no fim do ano passado, havia se combinado já de que ele chegasse para comandar o primeiro trabalho, e isso vai acontecer amanhã. Então o Abel finalizando hoje aí as férias dele para começar a trabalhar amanhã com a equipe. A principal novidade dessa reapresentação do Palmeiras foi a chegada do Marlon Freitas. O volante foi anunciado durante o fim de semana, se reapresentou junto com o elenco palmeirense ontem. Está preparado aí para iniciar as atividades, né, de hoje, treino com bola amanhã, enfim. Marlon Freitas chega com um contrato até o final de 2028 e vai estar ali nessa briga de posição com o Andréas Pereira, com o Lucas Evangelista, né, que está em fase final de recuperação também. Vai virar 5, hein, inicia Palmeiras, essa semana de trabalhos. Anotem. A gente lembra que a estreia da equipe é no fim de semana contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Grande abraço a todos. Muito que bem, tá aí, então todo mundo se reapresentando, tu gosta, né? Vamos ouvir, então, já que esse é o tema do dia, mais uma vez, vamos ouvir o Marlon Freitas, então, que foi conhecer, na verdade foi ontem, né? As instalações do Palmeiras e tal, e agora fala como atleta do Palmeiras. Vamos ouvir. Uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Como você falou, tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo, né? Eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós, né? E eu estou muito feliz, né, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso, né, para poder jogar no Allianz, né, a favor, né, a torcida, enfim, conhecer meus companheiros também, né? E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano vitorioso para nós. Né, e eu vi também, né, eu estava passando pelo CT, né, a frase recomeçar. As frases. Né, então, assim, eu também tô com muita vontade de voltar para os caminhos, né, das vitórias, das conquistas. Então, como eu falei, esse casamento já deu certo. Assim, eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né, fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança, né, isso para o jogador é muito importante, né, e a gente conversou bastante. Né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar, estar sempre apto para poder ajudar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel, né? Eu estou aqui para poder ajudar meus companheiros, ajudar o clube a voltar às conquistas, né? Como você falou, todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, né? Então, assim, fiz a escolha certa. Eu também tenho essa fome, essa sede de vencer, né? E assim, eu sei que vai ser anos vitoriosos aqui, vestindo essa camisa. É uma camisa muito pesada, né? Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque valeu a pena todo o sacrifício lá atrás, né? Abdiquei de muitas coisas, né? E hoje estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras, né? Para mim é um sonho realizado. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. A ficha ainda está caindo, né? Com os dias aí eu vou ter essa certeza mesmo assim que eu tô vestindo a camisa desse gigante do futebol. Muito
Muito bem, de ofício é segundo volante, né? O Marlon Freitas. Então a gente imagina que ele ocupe Sei a vaga não, hein? que o Lucas Evangelista, que vinha muito bem até se Vai virar machucar, né? 5 no Acabou Palmeiras, eu tô deixando e achando. forçando alguns improvisos ali de ideias Mas olha, do Abel. o Palmeiras às vezes joga com 3 zagueiros. É isso. O Palmeiras tem um sistema de compensação de marcação bem azeitadinho. Então, assim, eu não duvidaria se a gente visse eventualmente o Marlon de primeiro volante também, no Palmeiras. Parece estranho, mas num time bem estruturado, você até pode ter o Marlon de primeiro. O noticiário do Palmeiras fala na contratação de mais um zagueiro. A temporada do Murilo Longe não foi disso. brilhante, né? Um tremendo jogador, mas talvez o Palmeiras precise, até para poder sustentar uma temporada com nível técnico mais alto de um outro zagueiro, e vai atrás de um outro zagueiro. Mas daí tem que ser uma contratação daquela certeira mesmo, né? Vai atrás de um outro volante, volante zagueiro, volante primeiro, para poder ter essa variação ou com 3 ou com primeiro, para não ter que forçar a barra com o Fux de novo como um primeiro volante, né? E mais um jogador com qualidade, saída de passe. Pode ter o Andrés Pereira junto com o Marlon Freitas para fazer esse começo de jogo do Palmeiras. Mas existe um ajuste fino ainda que o Abel ainda deve fazer em termos de contratação para o elenco do Palmeiras. E a gente olha ali para o meio e pode esperar mais gente, então? Um zagueiro, um volante e a partir daí construir ou reconstruir essa estrutura de zaga que sempre foi muito sólida para o Palmeiras. Um formato que funcionou muito no Palmeiras, especialmente no segundo semestre, porque a gente citou o Evangelista, foi ele de segundo, o Andrés de primeiro. Quando ele se machuca, o Andrés é recuado e aí o Abel começa a testar. O Fux, inclusive, né, aparece por ali. Então a pergunta é, imaginando que isso se reproduz agora, porque a gente não tem o prazo de retorno, o Palmeiras não costuma divulgar prazos de retornos, né, de atletas em recuperação. A gente não tem o prazo de retorno do Lucas Evangelista, não pelo Palmeiras, pelo menos. Isso deve ser reproduzido esse ano? E se sim, já com o Marlon jogando? Chega jogando Eu nesse acredito esquema? que sim. Sem o Evangelista, eu acredito que sim, né? Porque ele foi contratado praticamente na mesma posição do Evangelista. É a mesma posição na prática. Você pode fazer a composição dele com o Andreas ali na cabeça da área. Quer dizer, aí você tem Maurício, você tem Veiga. Pô, tem tanta gente boa ali no meio. É por isso, eu não tinha essa informação de mais um no meio, né? não. Um de marcação. Acho que o Palmeiras precisa de um volante central, um volante que tenha Veiga e Maurício, você está falando o nome, né? capacidade de Principalmente cobertura o de Veiga, porque espaços, futebol volante mesmo, o Veiga só jogou preencha contra ele de aquela novo. frente de zaga ali com um pouco mais de energia. Olha só como é que a gente pode, né, Lino? É, um montar, elencaço. hein? Muitas possibilidades, né? E outra, jogando o quê, né? Jogando o Paulista, tem jogador aí que eu vou te falar, brasileiro, viu? porque a gente vai ter os campeonatos simultâneos Martins agora, né? Você ainda tem a volta do ali, Paulinho ali, que a gente Diai. É a volta do Paulinho, que esse é um grande reforço, né? O Abel Ferreira é o treinador mais desafiado nessa temporada no futebol brasileiro. Porque o elenco do Palmeiras foi reformado, está pronto. Se precisar, precisa desse ajuste fino, né? Um zagueiro, um volante para compor elenco e deixar todo mundo no mesmo nível, mas precisa entregar resultado. Ele já foi desafiado na temporada que passou e não Mas houve a não entregou o compreensão, título, né? houve a compreensão de ser uma temporada de remontagem de elenco, de reforços chegando, de jogadores que não deram certo, de adaptação de uma dupla de ataque que ele vai descobrindo dentro da temporada, tal. Agora não. Agora tem que entregar um pouquinho mais. Esses são os 6 primeiros, desculpa, mestre, os 6 primeiros jogos do Palmeiras agora nessa temporada que já começa no final de semana. O Palmeiras estreia contra a Portuguesa, depois já tem um clássico contra o Santos, um jogo contra o Mirassol, confronto de Série A, né? Novo Horizontino, depois tem o São Paulo e pelo Brasileirão estreia contra o Atlético Mineiro. Essa é a sequência. Eu ia falar que como é bom a gente ver a Portuguesinha ali de volta, a Lusa de volta na tabela do Campeonato Paulista, né? Que fazia tempo que a Lusa estava fora da Série A. No passado tava, Júnior, na Série A. Bom demais, tem que respeitar a história, lembrar da história, né? Então essa é a sequência do Palmeiras, dos 6 primeiros jogos passado, dessa ano temporada. A gente retrasado? falou de frustração, eu sei que são casos diferentes, porque a largada é de alturas diferentes, mas a gente falou de frustração quando falou do Botafogo, comparando 24 com 25. Expectativa gerada pelo 24 do Botafogo, brilhante, inclusive em cima do próprio Palmeiras, né? E o 25 apresentado. O Palmeiras, com esse elenco que a gente acabou de ver, Palmeiras daí, que a gente acabou de ver, só não tinha exatamente o Marlon Freitas, que chega agora e não contou com o Paulinho, esperado para essa temporada, né? Fez alguns jogos, né, na Copa do Mundo de Clubes, especialmente, decisivo, mas o Palmeiras não usou o Paulinho, que está em fase final de recuperação.
O ano de 25 do Palmeiras pode ser chamado de frustrante porque não ganhou nada? Pode, porque não ganhou nada. Pode. Mas é uma frustração diferente, é um sabor diferente. É uma frustração porque a régua do Palmeiras está ao lado da do Flamengo. São os dois times que têm capacidade de enfrentamento e tiveram na temporada que a gente viu, e o Flamengo sobrou nas conquistas. Então, o que se exige do Palmeiras agora é esse ajuste. O que se tem que colocar como asterisco é a compreensão do momento de cada um. Né? Talvez o Palmeiras tenha muito a entregar nessa temporada pelos ajustes e por esses desafios pelos quais o Abel vai passar agora. Frustração, Júnior, pode? Você quando você chega e não ganha, é frustrante mesmo, né? Sabendo que você tinha condição, né? Mas olha o adversário do outro lado, você tem que levar isso em consideração. Você perdeu para o time que teve o melhor aproveitamento durante toda a temporada. E você está falando especificamente do Flamengo, no Brasileiro e na Libertadores. Mas e no Paulista e na Copa do Brasil? O Paulista talvez tenha sido mais frustrante ainda, porque perdeu para um concorrente, um rival, ainda mais sendo o Corinthians. No Paulista e na Copa do Brasil. Quer dizer que tem um peso muito maior do que a rivalidade entre estados, né? Talvez tenha tido um peso. É frustrante nesse sentido, entendeu? Mas quantos queriam ter essa frustração, né? Mas acho que vem de temporada. Mas aí é a régua de cada time. Do Brasil que adorariam ter a frustração do Palmeiras. Então, assim, o que eu quero dizer é que racionalmente a palavra frustração não cabe, mas emocionalmente cabe. E cabe, eu acho que principalmente por isso que o Júnior está falando, por essas duas derrotas. Paulista e Copa do Brasil para um rival direto com muitos problemas de gestão, etc. Porque aí foge da parte técnica, né? Mas aí no caso aqui, você não pode colocar, mas outros clubes gostariam. A régua do Palmeiras é diferente de outros clubes. Outros clubes gostariam de ter, mas o Palmeiras não pode ficar feliz com a temporada que teve. Então, eu acho que é um desafio muito grande para o Abel. E a temporada de 2025, eu tenho certeza que estará nas costas dos jogadores, do Abel e de todo mundo, porque o Palmeiras vai ter que começar o ano dando resposta rápida, porque ao meu ver, quero saber a sua opinião, se o Palmeiras demorar para dar resposta em 2026, a torcida vai chiar, porque 2025 foi um ano frustrante, o Palmeiras deixou de jogar um bom futebol. Aliás, em jogos grandes, esse futebol muitas vezes esteve ausente, na minha opinião. Qual que é a sua opinião? Desejo a você um ótimo dia, até a próxima, galera, valeu!